a um só. É legislador, é juiz, é o executivo. É o poder uno, harmonia plena, integral, sem se tratar por um corpo partido. Não. Um só corpo, um só espírito, impartível. Não existe possibilidade de partir o espírito. O espírito é perverso ou o espírito é pleno, é justo. Em toda ocasião em que alguém se arvorar de ser partidário de algum partido, certamente se tornou por um cadáver que caminha para a morte e se tornará por um túmulo caiado. Querer expressar brancura de ser benfeitor, mas ele é um perverso. Essa não é uma questão da minha escolha, não é uma questão de alguém possa fazê-lo. Nem um presidente, nem juízes que vão se ligar lá por supremos, e que se tornam condenáveis quando tomam para si, fazendo de fato ações impróprias, que alcança a família de terceiros, de outros, prendendo seus pais, seus maridos. Então, nessa ocasião, se tornam de fato abomináveis. Qual é o espírito realmente de santidade, o espírito de pureza, de justa justiça que vai endossar tais atos? Claro, se vier um Fux, o Fux é um cidadão que tem uma formação, ou deveria, fundamentada no ensino de Moisés. E Moisés chega a tal grau de considerar a justiça, ele vai ensinar. Se alguém encontrar um ninho de passarinho com seus ovos ou seus passarinhos, seja na árvore ou no chão, ele vai dizer: deixe-os livre. Leve para a tua casa a verdade, a justa justiça. Não toque neles. Compreendam? Passarinhos. Vou prender um homem de família porque me sinto rejeitado das palavras que não trazem louvor. Não me chamam por digníssimo. A pergunta fica: qual é o homem, entre parênteses, entre aspas, que possa se declarar homem em tal grau de exaltação, em que as tradições do corporativo, por tradições dos costumes, se tornou por corrupção? Agora, dentro de um grau de perversão de juízo, como vão considerar, pensar do justo? Ora, condenarão Cristo. E essa condenação foi determinada por 11-0, quando disseram que Deus fez mal considerar o homem e a mulher. Ou seja, essa determinação, se ele é homem ou mulher, qual é de fato o seu gênero, quem determina é o judiciário. Mas quando se trata do judiciário, não se pare do juiz que legisla. Se eu disser que um juiz julga, dizer que aquele que legisla não está por juiz, mas a pergunta fica: qual é o poder de um juiz? É o grau do tanto de justa justiça em que ele tenha, para que dentro dessa dimensão, ele possa realmente dizer: essa é a lei. Não pode dizer dele, porque a lei é uma pessoa. O que eu possuo é a lei. E os limites, as capacitações de poder do que eu possa realmente realizar em verdade.
Ou me farei por mentiroso, por um vício sob drogas, um drogado, um moldado, um conformado na lama da corrupção. Não é uma questão de dizer é esse e aquele, é geral. Estou falando em termos universais. Agora pensam, como podem se julgar e não aceitar? Porque esse julgar é julgar a si, é por uma referência plena. Ora, se essa referência plena que declara há um só haver, há um só legislador. Esse é o poder do legislativo pretendido pelos homens nas suas instituições. E dirá, um só e único juiz. É o mesmo espírito. Ou tem um partido numa harmonia. Aí diz ainda, mas quem é ele? É aquele que executa, realiza, te dá a vida, mas faz perecer o perverso. O perverso não terá paz na sua iniquidade, não se iluda. Não adianta me arvorar de exaltação de qualquer coisa, porque não tenho nada. Essa figura que aqui está, se perguntarem o que você tem, eu digo, não tenho nada. Tudo que eu tenho está a meu dispor, no sentido de ser o administrador daquele que foi entregue. Assim eu devo administrar a minha casa, conduzir meus filhos à justa justiça. Aí todos dirão, tem razão, educar é educar na justiça. Não dizem. Vão dizer que a educação é fundamental. Mas que é educação na mente dessa gente que assim declara? Pega jornalista aos montes, todos falarão a mesma coisa. Mas a justiça dos quais manifestam é de perversos. Como educarão seus filhos? Como juízes supremos que se façam, julgarão sua casa? Melhor, ao julgar educarão. Não separa o julgar do educar. Nem de poder do que possuímos. A posse que eu tenho, o poder que eu possa ter de justiça, se for do bom, do justo, eu tenho que ter a consciência de ter recebido. Ou me farei por um ditador, me farei por um títere. Vejam, eu tenho que ter o conselho, ou seja, na minha mente, os fundamentos de razão têm que ser plenos, presentes e eternos. Ou seja, o que se tratava por justa justiça ontem é a mesma. É o mesmo fundamento e princípio que eu trato hoje. É o mesmo fundamento que eu poderei tratar amanhã. Ou estou na perversidade. Não adianta inventar instituição. Os homens instituídos de autoridade a partir de um corrupto, na figura de Lula solto, isso é absurdo. É absurdo. É coroar o César, o Pilatos, o Barrabás, e negar que o justo entre na própria casa, que aos filhos ele fale, que na escola seja dito a respeito dele, que ele vai educar de forma tal que as instituições vão cair, mas a justiça, a alegria e paz, a harmonia, vou tomar o outro por meu irmão e o agasalharei, será a grande coroa da vitória. Mas eles não querem. Eles estão no vício. Estão na tradição que os conduziu ao vício. Em maus hábitos que os conduziu ao vício. Não é uma questão de querer apontar esse e aquele. É geral. Geral. Estou falando aqui pelo Espírito de Cristo. Estou falando aqui
para César, para o Pilatos. Estou falando aqui do povo que liberou Barrabás. Desse estou falando do povo. Mas por que o povo? Porque o povo foi moldado, foi conformado como um barro, com a lama dos perversos. Se eu trato de água dessa moldagem, estou dizendo eu tenho que amolecer a massa. A massa. Compreendam? Ora, se eu assim não disser, eu condeno ao Eterno. A Moisés será condenado por Fux. É uma evidência. E vai falar do quê? Ele está denegrindo a imagem, enquanto fala, naqueles que seriam aqueles que ele devia mais preservar, a começar com a imagem desse um só, eterno e único Senhor. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dos vazios, nada há de poder. Será que isso é incompreensível? Aí, em relação a questões de voto, se eu vou para o voto, não pode ser baseado em votos com muitos devotos, um altar dentro de modelinhos de barro. Não tem sentido. Eu nego a vida. Eu nego a vida. Eu vos afirmo, a vida dos animais é mais alegria que de quem falo. Moldado das instituições, das proposições globalistas, em que a Globo se fez por expressão, por lucro, abomináveis que fizeram. BBBs, veja, Dança na Garrafa, da Xuxa, Criança Esperança, é uma farsa, uma mistura cruel. Isso é crueldade. Respondam aos juízes que se arvoram de suas exaltações, aos seus filhos. Esclareçam para eles quem é esse Cristo de quem esse velho aqui está falando. Por que esse velho fala com tal autoridade? Porque ele não fala dele. Ele não fala desse agasalho que apodrecerá. Não. Eu falo pela boca do que o Espírito me diz, fale. Assim fez Abraão, a Moisés, a Davi, a Isaías, a Elias e a tantos grandes profetas, em que Israel declarará e o Fux escuta, está dizendo todo dia na sinagoga. Ele vai dizer que os profetas de Israel são os profetas da verdade e da justiça. Mas ele os nega. Ele nega. O que ele quer que diga? Que eu devo ser preso por essa declaração? Não sei eu que faço tal testemunho, é ele. O testemunho que eu estou procurando dar é que passei por esses caminhos. Ouvi empreiteiros falando em negociações. Conhecer empresas que passaram pelo Lava Jato. Conheci. Mas, graças à misericórdia de um só bom legislador, juiz, meu pai, teu pai, nele vamos nos agasalhar, para que não precisamos pedir ao papai, ou a mamãe pedir, ou exigir do filho que a chame de excelentíssima, digníssima, e o pai também. Vai marcar hora. E o filho não saberá se vai ser recebido. Essas proposições perversas
desestruturam a certeza do pensar de uma criança. Ouvirá lá fora a respeito das meretrizes, ouvirá de outros muitos, e daqui a pouco ele duvidará a respeito da sua própria casa, da sua mãe, do seu pai. Não há mais fundamento. Nesse particular, Jesus faz uma declaração. Ele fala a respeito do fim dos tempos. Mas as pessoas não sabem que são esses tal fim dos tempos. Não conseguem qualificar, ter a experiência, o discernimento, o conhecimento, o entendimento de que é tempos. Não tem. Eu sei que eu estou falando. Nenhum que está me ouvindo sabe. Não é uma questão de dizer, eu sei, não é isto. É que, no momento oportuno, se buscarmos compreender a voz de Deus no nosso íntimo, em todas as manifestações da criação, do universo todo, ouviremos lá dentro. Por que não fazem isso? Então, volto ao fim dos tempos. Porque ele fala de fim dos tempos. E os seus discípulos, mas como isso ocorrerá? Quando? Ele vai dizer, as manifestações são aí expressas. Quando fala em terremotos, em guerras, isso e aquilo, nós estamos vendo. Porque São Paulo, ele vai dizer, essa guerra é espírito. Ela é espírito, ela se processa dentro de cada figura dos espíritos que acolhe. Se o espírito é imundo, é perverso, é violento, assim se manifestará. O espírito que nele está, ele acolheu. Esta é a questão. Então Jesus dizer, quando verem tudo isso, eu estou vendo. Ou será que ninguém está vendo? Um juiz que prende está vendo a sua maneira, está pervertida. Eu estou observando. Estou no Espírito de Cristo. Estou observando o dizer de um presidente, o dizer de um legislador, na figura de um Alcolumbre, ou de um outro, que segura na mesa o que quer. E aquele que lá no julgamento terminado, na hora que diz que aquilo não vai dar certo, segundo seus projetos próprios, em causa própria, por interesses dos partidários, ele vai pedir vistas. Não tem responsabilidade. Vai deixar que um processo contra alguém chega ao ponto de entrar na decadência. Ou seja, aí fecha o processo porque venceu e não teve um resultado. Mas ele conduziu aquilo de maneira proposital. Afinal, a pergunta fica, estava julgando um criminoso? Ele não está por criminoso nessas condições e dizer que esse é o Estado laico. Misericórdia. Da loucura não se fará uma nação de justa justiça. Não se fará. Mas também não se consertará tais loucuras. Quando está tal grau de contaminação, existe uma voz que seja ouvida. A figura retornando, o mestre em Cristo vai dizer o fim dos tempos com essas convulsões que são observadas. Mas observaram na guerra, quando ocorreu o Holocausto, na qual o Fux sofreu as dores dos seus antepassados. Mas isso é um ensino. Mas onde é que é o fruto? Qual é o resultado? Estou realmente acusando alguém? Estou sendo maldoso?
estou fazendo injúrias, não vou injuriar o eterno Deus, eu não posso. Agora, quem der o falso testemunho injuria a lei em Moisés e injuria Cristo, embora se declare isto ou aquilo. Não tem fundamento, não tem suporte. Ele é um vazio, inútil diante do universo. Eis aí as vossas imagens retratadas. Tomem daquela que lhes cabe. Agora, se tem o sentimento íntimo da justa justiça, levantem as mãos e digam: bendito és tu, eterno, um só legislador, bom Pai. Veja, como negar? Ele expressa o legislativo das instituições, mas no propósito e fundamento que deve operar aquela instituição. E o juiz, mesmas condições. Ele, um só e único juiz. Mas e o executivo, o presidente? E vai dizer, aquele quem te dá a vida. Ou a tua vida não vale nada? Ah, não tens responsabilidade diante da imagem desse benfeitor? Em verdade? Mentirás dele para levar à corrupção dos vossos filhos? Que mais tem que falar? Da harmonia dos poderes, das quais eu vi do Ivi Gandra no Pingo dos Is. Eu vi o Gandra na figura do acadêmico. E ele falou, de fato, das manifestações do juiz escritor Alexandre o Grande, procurando, de fato, aproximar, querendo dizer, não vou falar mal, eu não vou falar bem, então não, ele é meu amigo, eu tenho o livro dele. Mas existe uma palavra incrível que o São Paulo declara. Na figura do fim dos tempos está declarado. O amor, a justa justiça, esfriará. Esfriará. Então, no vazio, na aparência de um homem, bem engravatado, togado, ou com a faixa que seja da presidência, o que vai ocorrer? Um saco vazio. A essa figura, eu vou colocar a figura do jurista. Mas o jurista que não é um jurista, no sentido de efetivo uso da sua autoridade. Porque essa autoridade não está nessa jurisprudência acadêmica. É fruto da intimidade com as respostas que um só legislador e único juiz, quem te dá vida, é quem te dá poder para realizar a justa justiça em Cristo. Este é a síntese. O que desejarei? Louvor? Aplausos de alguém? Seria uma loucura. E o Senhor me livre disto. Então veja que a figura de um só legislador e único juiz é Senhor. É quem dá a vida. Se aquele não te dá vida, ele é uma criatura. Não cabe a ele querer tirar aquilo que foi dado por dom ao pai de outra família. Cuide da sua. Trate de se confrontar com a justa justiça de Deus. E se veja se és um falso testemunho ou se está por verdadeiro. Se estás trazendo a paz, está fomentando a justiça, ou estás realmente rompendo com a paz, trazendo a desordem?
Quem vai acolher este manto? O presidente do Senado, da Câmara? Veja. Mas você está de má vontade com eles? Como? Não sou eu que dou o testemunho deles, são eles. Agora, se não tiver poder ou capacitação de julgar, o que eu espero? Misericórdia deles, cuidar da minha casa. Eles se arvorarão de tomar do direito da moradia, auxílio moradia, e vão tirar do necessitado. Fizeram e sustentam. Isso bastaria para dizer que tudo que podem dizer é falso. Basta uma palavra, diz o profeta de Israel, da verdade e da justiça, uma só palavra basta. Negou. Aí vem o Nazareno e diz, porque aquele que é infiel no pouco é infiel no muito. Mas aquele que é fiel no pouco é fiel no muito. Mas ele deu testemunho. Mas o testemunho do juiz em César por Pilatos e pelo templo de pedras, em que fizeram da casa, naquele tempo, como dizer, a casa de Deus, uma casa de comércio, de ladrões, de cambistas. Aonde eu vou colocar essa imagem? Diga. Coloca na minha casa? Ou coloca em Brasília? Coloco lá no Congresso? Ou coloco lá no Supremo Tribunal Federal, naquela corte? Ou me agasalho deles? A opção está declarada. Por isso que eu estou falando em nome de um só. Está bem compreendido? Conheço tudo isso. Conheço. No momento que, numa determinada ocasião, num trabalho determinado, alguém vai ter que dizer, eu era apenas um subordinado. Mas eu vi alguém dizer ao chefe, aquele a quem eu servia naquela ocasião, olha, antes de ir lá na secretaria tal, ou isso tal, passe lá pelo banco tal, pelo fulano tal, e trate com ele as regras. Quem é esse cara? Ele é irmão do governador. Então está falando quem aqui? Assim fala o Jefferson. Mas está preso. Ele está dizendo que viu. Mas ele não pode falar. Tem que ser calado. Compreendam. O que estamos falando não é para derrubar ninguém, não. É para tirar do abismo que se encontra e conduzi-lo de volta à dimensão alegria da vida. Não estou falando de considerações teóricas. Estou falando do que eu experimentei. Porque está declarado pelo eterno Deus que o que ele disser, ele vai confirmar. Essa confirmação se torna por teu íntimo, por consciência. Não se pare que eu estou dizendo da consciência alcançada. É sofrida. As dores que você sofre, que está sofrendo, é fruto dos erros dessa conformação dos mentirosos. E se presumir que através deste caminhar vai ser levado a um bom fim, não vai. Não vai. Assim, dentro dessas considerações, retorno à figura do Ivigandra, doutor professor. Mas naquele pingo dos is, ele se colocou em buscar daqui a pouco a lembrança e poder exaltar de tudo que participou
pós-revolução que chamam de militar, até chegar na reabertura que vai chamar da democracia, que aqui estamos sofrendo. Bem, como ficamos? Então, a palavra que me veio naquela ocasião, eu digo, o doutor Gandra é um bom homem, boas intenções, mas ficou por fundamento e princípio próprio da sua vida e aos seus discípulos. A ideia de que nesses conhecimentos teóricos do direito romano, não é de justiça, o direito romano. Mas o profeta, na verdade, da justiça, não trata de direito, ele trata de justiça. É totalmente relacionado, o tanto quanto os céus são afastados da terra. E esse mesmo profeta vai dizer da verdade, da justiça, porque assim como os céus estão mais altos que a terra, assim os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos, professores e mestres acadêmicos. E os meus juízos mais altos que os vossos juízos. E diz, minha prova, assim como desce as águas dos céus, na forma de chuva e da neve, e para lá não retornam antes que umedeçam a terra, permitam que a semente semeada pelo agricultor germine e dê o pão àquele que semeia e ao que tem fome. Assim, em paralelo, porque a lei é a palavra que sai da minha boca. Porque da boca do homem, nas instituições, dentro da visão acadêmica, é perversão, nega os fundamentos da verdade. Aí diz que o Estado é laico. E a juíza diz, não, os filhos não pertencem à família, seus pais pertencem ao Estado. O que é que eu vou dizer? Como dizia aquele comentarista de futebol, quando alguma coisa o cara errava o pênalti, o que é que eu vou dizer lá em casa? É bem isso. Estão dizendo? Os legisladores e juízes estão dizendo em casa, ou em casa eles contam uma coisa diferente? Claro, eles contam diferente. Escondem. Eles escondem, sabe que ali se tornarão um alvo, de fato, de rejeição da aparência que eles querem dar. É uma evidência. Como é que alguém pode realmente ser louvado quando se torna mentiroso e enganador? Não pode. Estou inventando, estou injuriando, estou falando de maneira geral. Agora, cada um acolha para si aquilo que lhe cabe. Ninguém tem nada para lhe caber, a não ser que tenha recebido e se agasalhe na justa justiça. E esse é o pensamento coerente, sempre provado, sempre comprovado, desde o início dos tempos, até será no final das eras, porque todo dia está por mostrar à vida os ensinos que me conduzem a viver. Não viverei de Brasília, não viverei daqueles papos soltos que não levam a lugar nenhum. Então veja que a própria visão geral do jornalismo, das pretensões do ensino, das pretensões da ideia de opiniões, das pretensões disso e daquilo, se tornaram inúteis. Ou seja, obstáculos à verdadeira consciência.
Isso é enorme, esses obstáculos. Me veio pensar, hoje eu tomar o café, esta palavra de Jesus Cristo. Ele diz, se tiveres a fé, veja, se tiveres a fé, dos fundamentos, dos princípios que observais, do poder e do fruto, o resultado de um grão de semente, lá, insignificante. Dirás a este monte, que monte? O exaltado, soberbo, que quer determinar sobre a vida alheia. Ele, o monte, na sua presunção de grandeza, de riqueza, de exaltação do seu estado, será lançado no fundo do mar, nos abismos. E assim ele se verá. É o que ele está dizendo. Já experimentaram disto? Esta figura já. Aí, a declaração aparentemente teórica, estranha, me foi dado provar. Aí eu digo, puxa, enquanto esta figura em erro se imaginava de algum valor, não tinha nada. Era só vazio. Mas, na hora que nas observações e a consciência agora aberta para compreender, ele vê, puxa, como vou negar o poder que dá todas as ordenações e estabelece uma pequena semente. Trazer algo inesperado, que me agasalha, que me dá sombra, que me ajuda na misericórdia. Aonde realmente o homem encontra alguma coisa para se exaltar, de supremo, de digníssimo e de louvores, e ainda o Fux, que pelo menos ouve de Moisés de maneira contínua. Vai falar a respeito das festas. Passa por Yom Kippur, pelo grande dia da sentença. Não ouve, não vê. O que falta? Poder dos seus ouvidos. Poder dos ouvidos. Ouvidos de quem? De um só. Assim, Abraão, Davi, Moisés, Isaías, Elias, Jesus, chamado Cristo, Paulo, João. Veja, estes ouviram um só, daqueles que ouviram, um só. E que chega aqui, falo porque eu ouço de um só, como dos bons
que ouviram. Esses são os bons ouvidos. Nos bons ouvidos, a palavra é verdadeira. Que haja realmente o eterno Deus, que nominou à vista dos navegadores terra da Veracruz, terra da cruz em verdade. Seja aqui a manifestação da glória do Mashiach, de Cristo, e que os homens de boa vontade seja a expressão desta nação, e não Lula solto. Que o Senhor tenha misericórdia deste velho, da seu íntimo, da sua casa, haja o poder deste velho de conduzir seus filhos e seus netos, como foi com Abraão, como foi com todos que estão de um só legislador, juiz, e executivo que preside a vida e te dá graciosamente a vida. Uno, fora do qual não há harmonia. Então retorna Ives Gandra. Ele disse, tem que haver harmonia. A questão que sempre fica é, o juiz vai julgar, deveria penetrar no espírito do legislador. Olha, aí eu pergunto ao Ives Gandra hoje, mas se o legislador é corrupto, o que esperar da lei que ele vai expressar? Direi que ele não faz em causa própria? Olha, se é corrupto, da onde julgará o juiz? Do espírito do corrupto. Mas se esse juiz está dentro de um sistema acadêmico, da onde ele julgará? Estão compreendendo? Então me veio da palavra de São Paulo ao ouvir o professor a nível do acadêmico, como falando às crianças na sua sala. Por que diz crianças? Porque melhor seria que fosse assim, do que as pretensões de maturidade, aonde é impossível essa maturidade. Isso posto, a palavra de Cristo diz, o contaminômio é o que sai da boca do homem. Ou seja, se eu falo de Deus pelos profetas, eu falo de um só bom ouvinte. Assim, há separação entre boca de Deus e boca do homem. Falei de mim mesmo em exaltação, estou na lama. Estou no chão. Não. A respeito dessa questão, a visão acadêmica geral, isso pesa muito em todas as áreas da vida. Todas as profissões, em especial naquela que vai se arvorar de judiciário. Este corporativo que se tornará isso aí para ser testemunho do que estou declarando. Se torna morno. Então, São Paulo, melhor João, em Apocalipse, expressa essa figura. Ele diz que se não és, ou se não sois melhor, e quando diz és, é positivo. Não. Se sois frios, se sois quentes, está na ordem. Mas, se sois mornos, estou pronto a vomitar nas vossas bocas. Deu para compreender?
O vomitar das vossas bocas é o que diz Jesus Cristo. O que conta o homem vai conduzir à perversão, aos vícios, ao adultério, aos assassinatos e vai dizer ao clímax em tornar-se em loucura. E levar essa loucura a um nível coletivo, inconsciente, como diz Jung. Aí o grau de psiquiatria no mundo de hoje, e também foi no passado, está aí, para provar, dar prova testemunhal, que não há teoria nessa declaração. Ou seja, aquele quem fala, fala porque sabe. E sabe por quê? Porque um só poder, que tudo ordenou e estabeleceu, lhe diz aos ouvidos. Um só Senhor, que tem a misericórdia do seu Alexandre, do seu Barroso, em especial do seu Fux, que se diz declarar da boca dos profetas a verdade e da justiça. E do presidente Bolsonaro, que o Espírito que acolheu a partir do seu batismo no Jordão, esse flash do Espírito de justiça de Cristo, que ele tomou para si, é que está conduzindo o povo a nova esperança. Por isso, ficará. O Senhor o conduzirá até que o Eterno, em seu poder, traga o profeta do final dos tempos e diga: separa as ovelhas dos cabritos. Misericórdia.